quais são as grandes dificuldades sexuais do casal. Boa noite, Cálita, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo jóia, tá me ouvindo bem? Tudo certinho por aí? Para começarmos? Tudo certinho. Ah, então tá bom. Pessoal, é com muita alegria que eu recebo a Cálita aqui, né? Cálita é psicóloga, trabalha com sexualidade, né? Vou pedir para ela se apresentar melhor. E eu pedi para que ela viesse aqui para a gente conversar um pouco mais sobre quais são as dificuldades, as dificuldades mais comuns, né, sexuais no casal. E essas dificuldades muitas vezes afastam o casal. Então, acho que é muito importante a gente saber um pouco mais sobre elas, né? Um tema muito amplo que nós vamos tentar aqui resumir e conversar com vocês. Mas antes da gente começar, eu queria que você, Carita, se apresentasse para o pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Kálita, eu sou psicóloga, eu me formei em psicologia pela PUC, fiz uma especialização em terapia de casal e família, também pela PUC. E com esse processo de conhecimento, acabou que eu resolvi trabalhar com mulheres abusadas sexualmente. Então, eu desenvolvi o projeto Sexualidade Merak para trabalhar com mulheres que foram abusadas sexualmente, ou na infância, ou na adolescência, e que na vida adulta sofriam os resultados desse abuso, né? Então, o trabalho começou, se não me engano, acho que eu já estou aí uns 4 anos com esse projeto ativo, tem dado bons resultados. E o meu foco de trabalho é esse. Eu atendo também no consultório, na clínica, né, particular, online e presencial. Também atendo homens, tem ampliado muito o leque de homens que acabam buscando tratamento. Eu acho isso muito bacana, homens dedicados a desenvolver a sexualidade, mas o meu foco é desenvolver a autoestima, a possibilidade de relacionamentos saudáveis. E para mim é uma honra conhecer a Luísa, degustar de todo o conhecimento que a Luísa tem, porque eu acho que casa muito com o meu trabalho. Então, tudo que ela posta, tudo que tem de conhecimento. Eu até estava comentando no grupo de estudo, né, Luísa? Se eu pudesse fragmentar seu curso para todo mundo poder assistir dos meus pacientes, nossa, tem hora que eu tô com o paciente na sessão falar aquele episódio tal, do curso tal, e seria perfeito aqui agora. Pois eu vou pensar, acho que é uma boa, hein? Vou pensar para isso, para disponibilizar. Pensa. E Kali, tem uma alegria, viu? Estar aqui. A Kali também faz parte de um grupo de estudo junto com outros profissionais que eu coordeno, né? Então é uma alegria a gente poder trocar aqui junto com o pessoal. Só antes da gente começar a falar efetivamente do tema, Kali, então eu vou pedir para vocês que estão aí, quem se sentir à vontade, fale aí o que você tem de dúvida em relação à sexualidade no casal. Ou quais são as dificuldades que você acredita que os casais têm, ou que talvez, se você se sentir à vontade, que você esteja tendo. Para a gente começar, nós vamos começar falando e vamos responder perguntas até o final dessa live, tá bom? Então fiquem à vontade aí para perguntar. Mas vamos lá, Carita. O que você acha que é difícil em relação à sexualidade do casal? Quando eu te convidei, o que veio na sua cabeça, assim, de coisas que você acredita que são difíceis na sexualidade do casal? Muitas, porque a sexualidade, ela é consequência, ela não é algo em si, né? Ela é consequência. Se um casal, né, um indivíduo, homem e mulher, tem um autoconhecimento sobre o próprio corpo, tem uma crença legal sobre a sexualidade, né? Tem permissão para conhecer coisas a partir daquele momento que ele começa a vida sexual, ele começa a estudar sobre, se desenvolver, porque eu acredito que o sexo é aprendido, né? Então, se eu tenho esses dois indivíduos saudáveis, consequentemente, eles vão ter uma sexualidade saudável e pode aparecer disfunções sexuais, sim, mas eles vão ter muita facilidade para lidar com isso e para resolver. Uhum. Agora, quando um dos indivíduos, ou os dois, né, tem problemas lá na cultura, nas crenças, no autoconhecimento e vai juntando muitas coisas, então às vezes o paciente vem para o consultório, aí a gente puxa uma pontinha da meada assim, vai desenrolando e vai vindo muitos conteúdos, né? Uhum. Às vezes traumas sofridos na infância, né, como eu falei já, a questão de abuso sexual, às vezes violência psicológica ou violência física que não é sexual, ele aparece como sintoma na vida sexual. Uhum. Essa questão da pandemia, né? Nós estamos vivendo um momento
em que as pessoas estão com medo, a vida está em risco, né? As pessoas estão perdendo pessoas queridas ou tendo que lidar com a própria saúde, e isso está interferindo demais na sexualidade das pessoas, porque para o sexo funcionar, eu tenho que estar focado, atento às sensações do meu corpo e experimentar. Uhum. E quando eu tenho uma preocupação externa, né, que é tão forte quanto essa, interfere também. Então eu fiquei pensando, quando você falou que as mais comuns, eu fiquei pensando já nas que aparecem muito no meu consultório, né? Ótimo. O que tem aparecido muito no meu consultório é mulheres que não conhecem o próprio corpo, não têm permissão, muitas vezes por conta da religião ou por conta de uma criação muito rígida, para se conhecer, porque acha que isso é errado. E a questão dos traumas, porque acaba que, como a gente trabalha muito Uhum. com isso, vem muitas mulheres abusadas, e elas vêm com queixas que elas não associam ao trauma anterior. Então, por exemplo, olha, eu tenho nojo do meu marido atualmente, mas não tem nada a ver com abuso. É atual, é agora. Uhum. E aí a gente vai trabalhando até a pessoa perceber que tem a ver com a crença. E homens, eu acho muito bonito quando homens começam a me procurar, porque eu tinha uma crença que homens tinham mais liberdade sexual que as mulheres. Verdade. Eu acreditava que Uhum. homens tinham mais autonomia sexual, mais conhecimento sobre a sexualidade, porque desde criança eles podem se tocar, eles têm livre acesso à pornografia, a revistas, né? Uhum. Então eu pensava que homens eram mais bem resolvidos. Mas com a prática e com os estudos, tem aparecido muito que essa falsa segurança do homem, né, de que ele sabe, por trás disso está escondido uma insegurança, uma falta de conhecimento ou um conhecimento adoecido. Sim. O que é um conhecimento adoecido? Uma fonte de referência que não é saudável, como por exemplo, assim como para as meninas, eu acho que você trabalha muito a desmistificação do conto de fadas, né? Do que é Sim. um Uhum. príncipe encantado e fala isso não é real, né? Uhum. Para os homens, a gente tem que trabalhar muito essa questão de que a pornografia não é real. Ela Ah. pode ser um lazer, se bem utilizada com responsabilidade e maturidade, Uhum. mas ela não é real. E aí, muitas vezes, o homem tem o referencial de uma mulher sensual, aquela com a cinturinha fina, numa lingerie tal, com um salto tal, que faz aquele gemido, e aí ele vai para a relação sexual e a parceira não dá conta de corresponder A àquilo. fantasia, né? E, Cálita, A deixa eu fantasia. só te interromper Uhum. um pouquinho, porque olha aí, eu perguntei das questões. A Cálita começou falando de uma coisa tão importante, de que a sexualidade, o sexo, não é consequência. Vocês perceberam o tanto de coisa que ela nomeou que influencia na sexualidade? Então, desde a história de vida, né, as crenças sobre a sexualidade, a relação com o corpo, os traumas, né, a questão dos mitos que a gente cria na nossa cabeça de como a sexualidade deveria. Olha o tanto de coisa. E aí eu queria chamar a atenção para vocês, gente, porque tem uma crença também que está ligada ao amor, Carita, que eles acham que quando existe amor, o sexo flui. Olha o tanto de coisa que você precisa ter para a sexualidade fluir, e as pessoas acham que é só uma questão de amor, né? Então, A Lagoa Azul, né? Eu é, fico chocada com aquele filme, tipo, naturalmente se tudo flui, existe né? amor, a sexualidade ela é fluida, e ela é gostosa, e ela é intensa, né? E, ó, gente, olha como a complexidade é muito maior do que somente o amor. E mesmo com o amor, pode haver uma série de dificuldades sexuais. E, inclusive, sem o amor, o sexo pode fluir também, assim, muito bem. Então, isso é uma das coisas que eu acho que é muito importante você estar trazendo, Cássio, para a gente desmistificar essa ideia de que como eu tô num relacionamento, seja um casamento ou um namoro, só o fato de você amar verdadeiramente o outro, o sexo vai acontecer. Porque não é tão simples assim, viu, pessoal? E aí, quando o sexo não está bom, tem uma dificuldade, uma disfunção sexual, as pessoas começam a questionar o amor, no lugar de questionar as questões Sim. ligadas à sexualidade. Como isso é complicado nos relacionamentos. Se um cara não tem uma ereção satisfatória é porque ele não me deseja Ou porque tá mais. me traindo, ou porque tem outra lá Ou tá com fora, outra né? pessoa, né? No caso da mulher, por exemplo, as mulheres trazem muito assim, como ele quer me comer, elas usam essa expressão à noite, se durante o dia ele não me cortejou, porque tem-se uma crença de que para ter um bom relacionamento sexual, a mulher, só a mulher,
precisa ser bem tratada durante o dia. O que é um mito, gente. Todos nós queremos ser bem tratados e respeitados para ter uma boa intimidade sexual. Então, eu, como mulher, preciso ser respeitada pelo meu parceiro, preciso ter que ele me considere, que ele me respeite, né? Que ele tenha afeto por mim. Mas o homem também, tá? Então, às vezes, tem homem, por exemplo, que não consegue ter relação com a parceira porque tá com raiva dela, porque tá chateado. E aí é difícil compreender porque parece que é só um direito da mulher, né? Uhum. E aí a gente tem que desmistificar. Eu costumo falar muito numa palavra chamada equilíbrio, mas primeiro a gente precisa definir muito o que é equilíbrio. Tem gente que pensa que equilíbrio é uma linha linear, né? Eu costumo brincar que para saber se está vivo, o eletrocardiograma é fazer umas Uhum. curvas, né? Intensas, né? De sobe e desce. Para mim, equilíbrio, gente, é poder transitar entre esses altos e baixos com estabilidade, né? Não é a linha reta. Então, nem é o excesso da sensibilidade de, por exemplo, eu só vou ter desejo para o meu parceiro se ele fizer todo um ritual. Tem homens que chegam para mim e falam assim, Carta, é tão trabalhoso eu ter que conquistar ela 5 dias, investir 5 dias para depois 20 minutos de intimidade. É muito esforço diário. Às vezes eu não quero, não compensa. Ou para mulher, Carta, é tão difícil para mim chegar ao orgasmo que às vezes eu tô tão cansada do dia do trabalho que eu prefiro nem começar uma relação sexual. Então, assim, às vezes uma queixa do consultório é o esforço que eu preciso fazer para ter intimidade. Porque existe uma crença cultural de que o difícil é que é Ah, legal. e no amor é a mesma coisa, Calita, infelizmente, né? E agora, e no sexo parece assim que a mulher, nós mulheres precisamos mudar essa postura, né? De que Sim. cabe ao homem nos conquistar sexualmente o tempo todo, né? Porque aí a gente coloca muita Sim, eu pergunto responsabilidade. para elas, inclusive. Eu falo assim, é para você ou para ele? A relação sexual, né? É prazerosa para você ou é uma coisa que você dá para ele? Porque às vezes a mulher usa como moeda de troca também, né? Tipo, Exatamente, eu vou te dar sexo para você fazer isso para mim. E aí exatamente. não é legal, gente, porque isso é significado. E se aí eu traduzo isso na relação, vez ou outra, não tem problema, mas se fica muito no cotidiano, essa crença de que meu marido me usa para ter o que ele quer, Uhum. adoece, dói pra caramba. Eu já tive muitas pacientes que falavam que se sentiam um depósito de esperma do marido, sabe? Isso não sei você, eu já ouvi várias vezes as mulheres falando disso. Sim, E aí é importante. aquela hora que você falou que queria, que eu tava falando do Uhum, homem, né? Da pornografia, que ele vem com essa ideia. Outra questão que ele faz também é que como o cérebro dele aprendeu a ter orgasmos com um movimento bem específico que tem uma velocidade, uma força e uma pressão específica, quando ele vai para a relação com a parceira, ele quer que a vagina dela consiga fazer o mesmo movimento, a mesma força, a mesma pressão para que ele consiga chegar lá. E aí, quando você falou, né, que as mulheres se sentem depósitos de orgasmo, de esperma, também vem muito aquela boneca inflável, né, que eu só uso para, uhum, né, como se fosse substituto. Então, ela vira uma masturbadora humana. sim, E isso também adoece pra sim. caramba, dói muito Mas é pra mulher importante. quando ela percebe que ela tá nesse lugar de um parceiro que não a escuta, não a percebe. É importante falar disso, Carita, mas assim, nós mulheres não queremos ser objetos. Mas muitas Não. vezes, pela própria dificuldade com a sexualidade, nós nos colocamos como objetos do homem na relação. Esse é o problema. A gente não quer ser tratado como objeto, mas quando a gente vai para uma relação sexual não pensando no nosso próprio prazer, não entendendo que aquilo lá é uma troca e não você servindo ao prazer do outro, você se coloca como objeto. E você disse uma coisa que é muito comum, pelo menos que eu vejo no comportamento das mulheres. É como se a importância do sexo no casal fosse para o homem. É como se a mulher não desse importância, né, para a sexualidade do casal. Parece que é algo que você precisa investir para satisfazer o seu marido. E não é algo que você precisa investir porque você tem necessidades sexuais e que isso é bom e faz parte da sua saúde, do seu prazer enquanto ser humano. Então, se a mulher ela não quer ser um depósito de esperma, ela precisa se colocar na relação
como alguém que quer e merece receber prazer, né? E quando a mulher, ela simplesmente abre mão da própria sexualidade, porque isso também é cultural, né, cara? É muito fácil a mulher abrir mão da sexualidade. É como se ela não fosse tão importante, principalmente depois que se tornam mães, né? E aí, na medida que a mulher, ela vai deixando, né, de colocar a sexualidade como uma área importante da própria vida, ela vai sim se colocando no casamento, né, nos relacionamentos, como depósito de espermas. E isso afasta, né? No lugar de criar mais intimidade, afasta, né? Cria um vácuo aí de intimidade no casal. E é preciso psicoterapia para isso, porque geralmente elas fazem isso em outras áreas da vida. Elas se colocam como depósito de chefe que grita e que humilha, elas se colocam como amigas que só escutam os lixos emocionais e que não tem como dar devolutiva. Aparece muito em lugares que incomodam, mas a gente vai perceber que é um padrão amplo para a vida toda. E aí é difícil que a gente até percebe o sofrimento, mas às vezes é difícil da gente nomear o sofrimento. E aí precisa de um profissional capacitado, às vezes, para ajudar a gente a compreender melhor como funciona. Sim. E, Cálida, teve uma pergunta aqui, que quando você falou assim, a gente precisa conhecer o nosso corpo, né? E aqui a pessoa está perguntando assim, como é que a gente faz para conhecer o próprio corpo? É interessante isso, né? Como o corpo é desconhecido, é nosso, tão próprio, talvez seja aquilo que mais seja nosso, é o nosso corpo, e como a gente não É a conhece. única coisa que é nossa de verdade, né? Exatamente, aquilo que é meu, que tem mais de meu na vida é meu corpo, né? E a gente não Quando sabe. eu tento controlar o meu parceiro, quando eu tento manipular o meu parceiro, eu tô tentando controlar algo fora de mim. Agora que não sou eu, né? É uma pergunta ótima. O psicólogo sexual, o terapeuta sexual, ele trabalha em três frentes. Ele trabalha no preventivo, tratativo e paliativo. Um dos trabalhos que eu desenvolvo através de palestras, cursos, inclusive tem um curso para sair por aí esses dias que vai tratar esse Coisa tema boa. específico, que é sobre isso, né? De acordar as mulheres. Eu acho que a gente evoluiu intelectualmente, fisicamente, de um lugar onde a mulher tinha um papel de santa pura, que era a mãe dos filhos e a esposa, e a puta era a mulher do prazer, a mulher que podia sorrir e gostar de sexo, então era bem afastado. A gente evoluiu de um lugar em que essas mulheres santas e puras, elas estavam cansadas de ver os maridos saindo de casa e elas começaram a desenvolver esse lugar, né? De usar uma lingerie, de ser mais sensual, de usar alguma coisa assim, de se permitir seduzir esse homem. E aí paramos aí. E aí o trabalho da psicoterapia ou a psicoeducação é trazer vocês, mulheres, para um lugar onde vocês também podem ter prazer. Onde não é só para dar prazer para o homem, mas você também pode. E na hora da relação sexual, é sua responsabilidade perceber, comunicar, né? Se mexer. Então, na terapia sexual, a gente ensina movimentos, né? Às vezes, mexer a pelve, porque cada jeito que a gente mexe com a pelve dá uma sensação diferente, estimula num lugar diferente, né? Uhum. Então, para cada paciente que a gente percebe as queixas, a gente vai ensinando coisas muito específicas. O meu perfil, que é o Sexualidade Merak, tá cheio de dicas referentes a isso, mas para você hoje, bem simples para conhecer o seu corpo, muitas vezes a gente começa de lugares muito simples, na hora do banho, de sentir a água cair no corpo, né? De perceber. Porque às vezes a gente toma banho pensando em outra coisa, come pensando em outra coisa, a cabeça tá tão desligada do corpo que a gente começa a trazer exercícios simples de comer e degustar uma comida, né? Que é aguçar o paladar, ver uma coisa e perceber como eu me sinto quando eu vejo, escutar e perceber, de aguçar os sentidos que a gente já tem para a gente já ir tomando conta do corpo, né? Uhum. Para mulheres que foram abusadas sexualmente, esse trabalho é um pouco mais denso, que é como se meu corpo fosse retirado de mim, usado sem a minha permissão. Então a gente faz um resgate, como se eu pudesse ensinar para o meu corpo que esse toque é respeitoso, que esse toque é com permissão. Então a gente tem esse processo de resgate. Mas às vezes uma massagem com um creme, um óleo, né? Para você poder se tocar. Tem exercícios que a gente passa na sessão para você ir se tocando. A maioria das minhas pacientes, logo assim de cara, elas já ganham de presente um bullet, que é um ovinho vibrador, ele tem o controle, né? Que tem a velocidade, e um lubrificante. Porque como que eu vou saber do que eu gosto, o que eu quero, ou como eu me sinto, ou se isso é orgasmo ou não? Às vezes tem mulher que me pergunta, isso é orgasmo? Isso não é?
Eu falo, gente, quando a mulher tem orgasmo, ela sabe, ela sente, ela não tem dúvida, né? Porque o corpo muda totalmente, as reações são diferentes, né? Sim. Então, dica para você conhecer o próprio corpo. Use os seus 5 sentidos enquanto estiver fazendo. Preste atenção, esteja mais consciente no seu corpo, né? Uhum. E veja o que já te dá prazer. Eu costumo brincar que a gente tem prazer em urinar, em defecar e a gente esquece, né? Então o corpo é erógeno, o corpo é todo prazeroso. Sim. Então já começar a ter esses resgates, Acho que tá? vale a Acho que pode ser pena, uma boa dica. pessoal, vocês assim, isso que a Carlita está falando é bem interessante, de estar presente no corpo, né? Aqui a Jéssica está falando aqui, parece que a gente fica sempre com a cabeça em outro lugar. Nós estamos tão acelerados que a gente nunca está onde a gente está. E o prazer, gente, o prazer ele é corporal. Toda sensação de prazer ela vem a partir do Tudo tá no corpo, corpo, né? né? Tudo no corpo. Para você sentir prazer, você tem que estar no corpo. Se você não está no corpo, mesmo que você esteja fazendo uma coisa prazerosa, você não sente que é prazer porque você não está no corpo. E aí vale a pena observar assim, o que te dá prazer? E não, nós estamos falando nem de prazer sexual, não. A Carlita trouxe exemplos importantes, né? Assim, o que dá prazer ao seu paladar, ao seu tato, ao seu olfato, aquilo que você gosta de ver, né? Então, assim, diante dos seus sentidos, o que te dá prazer? Porque a sexualidade é a permissão e a entrega ao prazer, né? Se eu não tenho nem permissão para sentir prazer em outras coisas, né? Como é que eu vou me permitir em algo que às vezes é tão tabu, a gente foi educado de maneira às vezes tão restrita, né? Tão rígida, muito difícil. Que é errado e pecado, né? Uhum. Às vezes o comer não é, mas por exemplo, eu costumo usar a palavra massagear a genital, porque tem algumas mulheres que se eu usar a palavra masturbar, elas já ficam ruborizadas e falam isso eu não posso porque é pecado, na minha igreja eu não posso. Então, assim, como que eu vou permitir ter prazer se eu venho de uma criação, né? A nossa criação é católica, independente se a gente é espírita Uhum. ou acredita em outras coisas, a gente veio de uma criação católica, né? E o prazer no catolicismo, ele é punido, né? Eu não tô falando, gente, que a religião tá errada, tá? Eu tô falando que às vezes usam alguns contextos religiosos de maneira adoecida, né? A gente Uhum. fala de fanatismo, de exagero, tá? Não Uhum. tô criticando a sua religião, não. Uhum. Mas essa ideia, né, de que o prazer é pecado, de que o corpo não pode sentir prazer. E não é só a nossa cultura, tem uma cultura africana que ele corta o clitóris da mulher para que ela nunca possa Sim. sentir prazer. Então, às vezes, a gente vê na nossa proporção da nossa cultura, mas isso está disseminado de outras formas em vários lugares. Sim, sim. Eu acho que é importante, né, que, primeiro, o prazer, eu li uma vez uma frase, eu li até no livro da Regina Navarro, que é uma autora que a gente gosta, que fala bastante de sexualidade, que fala o seguinte, quem domina o nosso prazer, nos domina, né? Então, você ser dona do seu próprio prazer, isso tanto para homens quanto mulher, é uma forma de emancipação, inclusive emocional diante do mundo, né? Porque se o seu prazer é refém de outras coisas ou outras pessoas, você acaba se submetendo àquilo, porque o prazer ele é necessário. Então, o quanto é importante a gente resgatar, né, esse tomar posse do prazer que é nosso e que a gente tem o direito de sentir esse prazer. Reich tem um livro chamado A Função do Orgasmo, que ele fala muito sobre isso, que ele fala que nós não somos estimulados a despertar e trabalhar todo o nosso potencial, porque pensa, gente, orgasmo é energia, né? Se eu desperto todo esse potencial enérgico que tem em mim, o quanto aumenta a minha potência para eu não ser submissa, para eu não ser subjugada, para eu não aceitar estar em certos lugares que não é meu, Uhum. né? O quanto isso é posse de mim, é meu, né? Então isso é muito poderoso. Eu tenho um exemplo de uma paciente que ela tinha vaginismo. Para quem não sabe, vaginismo é uma contração da musculatura vaginal que, se penetrar alguma coisa, machuca as paredes, sangra, quando às vezes a pressão da musculatura involuntária é tão forte que nem entrar não entra. E aí ela veio com uma queixa, né? E a gente trabalhou. Quando ela conseguiu ter orgasmo, a mulher foi mudando. Gente, a gente via mudanças que não tinham nada a ver com a sexualidade dela. Ela conseguiu morar sozinha,
resolver a situação com a mãe dela, que tipo, tem uma situação problemática há anos com a mãe, ela resolveu. Dando conta da vida dela, tomando conta, assim, arrumou um namorado, começou a ter orgasmos com esse parceiro. Quando a gente via a mulher na rua, o corpo dela, a pele dela, o cabelo, tudo diferente, assim. Porque é uma energia, o Tantra, que é um dos estudos que eu tenho, que eu também às vezes uso técnicas do Tantra no consultório, ele fala que a gente é vibração de energia, né? E essa energia do orgasmo, ela reverbera por 15 dias, 30 dias. Então, assim, às vezes a gente fica mais produtivo, fica mais feliz, fica mais alegre e nem sabe o motivo. Tem uma expressão cultural que ela é muito usada, né? Aquela mulher é mal comida, quando a Ah, mulher é terrível, irritadiça, é terrível. mal-humorada, é Uhum. explosiva, né? E aí a gente vê uma mulher que tem orgasmos, ela é uma mulher mais tranquila, mais segura, mais autêntica, mais dona de si. E aí eu não tô falando que é o cara que come bem, tá, gente? É porque é uma pessoa que se permite, é igual a Luísa falou, não tem orgasmo se eu não der permissão pro meu corpo. Uhum. Um dos exercícios dentro do consultório é isso. É eu permitir, eu achar que eu mereço. Sim. Então, assim, a gente trabalha coisas muito interessantes que acaba mudando outras áreas da vida também. E a Calita também falou de outras coisas, entrando lá nas dificuldades que a gente começou a falar no começo, né? Das expectativas que a gente tem a respeito do sexo, né? Nós, assim como a gente entra nos relacionamentos com milhões de expectativas a respeito do amor, nós também criamos expectativas a respeito de como vai ser a nossa sexualidade. Eu acho que expectativas tanto positivas quanto negativas, né? Tem pessoas que acham que é normal mesmo não ter relação sexual depois de um tempo no relacionamento. Já tem pessoas que acham que tem precisam ter 3, 4 vezes por dia relação sexual para o casal estar bem, sabe? A gente leva uma carga imensa, né, para a cama. Eu costumava falar com os meus pacientes que a gente tem que ver com quem que nós, além dos nossos parceiros, né, quem mais está na cama com a gente, ou o que mais está na cama com a gente. Porque a gente leva muitas questões, né, para a situação, e é claro que isso Tem interfere. disfunções familiares que são comuns transgeracionais. Assim, por exemplo, tem homens que ele acha que a mulher tem que estar disponível a hora que ele quiser. E aí ele invade o corpo dela, o que a gente considera estupro marital, Uhum, né? Que é quando a mulher não deu permissão. E aí o avô dele fazia isso, o pai dele fazia isso, o tataravô fazia isso, e ele faz porque ele acha que é assim que é certo. Então, assim, a educação sexual, gente, ela é extremamente importante para rever crenças. Tem homem que acha que o pênis dele é pequeno, e aí você vai checar, o pênis dele tem 15 centímetros, quando a média nacional é de 12,5, 13 centímetros em média. E aí você vai explicar que não precisa daquele tamanho, porque o prazer da mulher não tá na penetração, tá no clitóris, que tá nos 5 primeiros centímetros da entrada da vagina, né? Então, outra crença também que traz muito para o consultório. Eu sou frígida porque eu não tenho orgasmo na penetração. ah, é. Tem demais, demais, demais. E aí, para explicar para a mulher que o prazer dela tá no orgasmo, o orgasmo dela tá no clitóris, que o clitóris. E aí, como é que é a composição? Às vezes a gente tem que. Gente, às vezes a gente tem que pedir para a mulher pegar um espelho em casa e conhecer a própria anatomia, para ela se tocar, para ela saber onde fica cada coisa. Porque os homens, às vezes, fica externo, até eles sabem, né? Onde é que fica cada coisa, até isso eles sabem. Mas as meninas, às vezes, nem sabem que tem menina que, por exemplo, que não sabe diferenciar que a uretra sai o xixi e que a menstruação sai por outro lugar, que é o canal Uhum. vaginal. Então, assim, tem muita falta de conhecimento que atrapalha na segurança e na autoestima, que às vezes você vai trabalhando aquilo e naturalmente a disfunção sexual vai se reduzindo. Por exemplo, essa ideia de frigidez, quando a mulher compreende e o parceiro, né, o casal compreende que a forma de sentir prazer de um é diferente do outro e que eles precisam aprender a se ouvir e depois comunicar isso e aprender a ouvir um ao outro, muda demais, porque tem uma crença de que mulheres demoram para se aquecer, são como aquele fogão a lenha, e que os homens são como micro-ondas. Tem mulheres que são como micro-ondas, que tem um pico de orgasmo assim rapidão e depois quando termina não encosta em mim. Uhum. E tem homens que demoram, que precisam de estimulação, carinho, beijo e sedução. E
e tudo para ele se sentir envolvido e quisto, né? E Para ele ter uma desejado, né? ereção, Desejado, isso é desejado para ele ter uma importante. ereção gostosa e tudo. Então, E, assim, às vezes a gente trabalha crenças assim muito simples que às vezes a gente pensa assim, não, todo mundo já sabe disso. E aí tá lá a gente na psicoeducação para falar sobre coisas simples, sobre tamanho, sobre forma, sobre potenciais, sobre o que pode, o que não pode. Tem gente que chega e fala assim, eu posso beijar a genital da minha parceira? Eu posso, sabe? Coisa pedindo simples, permissão, assim. né? E Cálita, vamos agora começar então a ficar nas dúvidas das pessoas. Gente, quem tiver dúvidas agora, nós vamos começar a responder as dúvidas, tá? E pegando disso da questão da permissão, do prazer e a questão de você conhecer o seu prazer, conhecer o prazer do outro, né? E como aprender a dar prazer um para o outro. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que ela diz o seguinte: muita dificuldade em ter orgasmo com meu parceiro. É errado pedir para que ele utilizar vibrador em mim? Tem alguma coisa que é É a mesma certa e coisa que errada? perguntar se eu posso beijar ou É. não. Gente, olha, o que é errado na relação sexual? É a não permissão. Tá? Então, por exemplo, eu quero tentar uma coisa nova com a minha parceira e ela não tá pronta, ela não tá se sentindo segura e ela não quer. Aí é errado. Entende que o errado, na verdade, está na permissão? Agora, se eu tenho um parceiro e a gente consegue conversar, né, sobre aquilo e tem permissão, não tem certo e errado, gente. Tem as possibilidades, tem o que dá certo, o que funciona, né? Então, por exemplo, a maioria das mulheres não tem orgasmos a vida toda, né? Passam pela vida sem ter orgasmo, porque ela nunca se tocou, ela nunca se conheceu. E aí a gente vai precisar de processos. Às vezes a gente vai precisar de um estimulador, né? Que é o vibrador, ou que é um bullet e tudo, para depois evoluir para toques, né? Que ela mesma faça estímulos, ou parceiro, ou um oral. Depois a gente associa toques, né? Por exemplo, enquanto tem a penetração, a gente estimula a parte externa, que pode ser com o vibrador ou com a mão. Aí o corpo vai aprendendo, tá? Mas se você tem muita dificuldade para chegar ao orgasmo, você precisa conversar com o seu parceiro sobre essa dificuldade e pensar em propostas. E se o vibrador for bem-vindo no sentido de funcionar para você, por que não? Né? Eu acho que a gente está aqui para isso, para rever as nossas crenças, para ver o que vai funcionar para a gente ou não. Sim, e é interessante, né, também conversar com o parceiro, porque pode ser que ele não tenha aprendido a te dar prazer, né? Pode ser que, é claro que o vibrador ele é bem-vindo, mas pode ser que existam outras formas para além do vibrador que ele possa te dar prazer, mas para isso vocês precisam descobrir, você precisa saber do seu prazer, né? E precisa comunicar ao outro o que é prazeroso e o que não é para você. Tem um filme chamado Bliss, Terapia do Prazer, que o terapeuta fala para ela, para o rapaz, né? No caso, que está tentando ensinar a parceira a ter prazer. Senta na frente do espelho e mostra para ela como você tem prazer, no caso, o homem mostrando como ele se toca. Uhum, Pede para ela sentar na frente do espelho ou na sua frente e fazer como ela gosta, porque aí você vai ver como ela gosta e vai aprender. uhum. E, gente, não é que é narração de futebol do tipo, mais pra direita, mais pra agora pra cima, agora pra baixo, não desce. Não, não é isso. Mas eu posso ir dizendo, né? Nossa, aquilo que você fez hoje foi muito legal, acho que você pode fazer mais vezes. Ou enquanto estiver fazendo, eu ensino para as minhas pacientes, uma coisa que é muito importante, gente, é respiração. Respiração é a comunicação que o corpo faz para levar informação para o cérebro mandar informação de volta. O nosso órgão sexual mais potente está aqui em cima. Se a gente não respira, isso não circula, Uhum. né? Tem paciente que quase chega ao orgasmo. E a hora que chega lá, a paciente faz assim, Prende a e respiração. trava. Uhum. E aí o orgasmo vem até quase no clímax e aí ele baixa de novo. Aí ela fala assim, cara, eu tenho excitação, eu tenho libido, eu tenho lubrificação, mas quando tá quase lá eu volto. E às vezes a gente vai checar, tá no modo dela respirar, porque aí o corpo, nesse momento, ele precisa que você relaxe, permita, para que a sensação venha. E se você prende, aí trunca, corta a respiração, não vai informação para o cérebro não manda informação de volta. Então, outra dica para você ajudar o seu parceiro, né, a te ajudar, é você respirar, controlar a sua respiração, relaxar,
focar nas sensações do seu corpo e, claro, que se descobrir, igual essa questão do espelho, né? Se descobrir para contar para ele como, tá? Sim. Olha que interessante, gente. A gente acha que a gente sabe respirar e a gente não sabe respirar direito. Olha como é uma coisa básica. Simples, né? É uma coisa básica, né? E as pessoas não entendem como isso faz, entendendo assim que o corpo é um todo, né? Tudo faz parte do corpo, né? E a respiração é uma coisa muito básica e a gente não se atenta que a gente não está respirando bem, né? E tem muitas pessoas que têm. E não respirar bem, gente, também não tem a ver só com ter problemas respiratórios, tá? Tem a ver muitas vezes com, por exemplo, pessoas ansiosas, elas não respiram bem, né? Tem a ver com todo um aprendizado de como você respira. E isso é muito interessante. Eu achei bem bacana esse dado que você trouxe, viu, cara? Porque eu é a primeira vez que alguém fala sobre respiração, conversando sobre a questão do órgão. É a primeira vez que eu vejo alguém falar sobre respiração. E realmente. Tem um transtorno de disfunção sexual chamado desempenho de ansiedade, né? A pessoa tem aquela ansiedade por uma performance ou por um padrão específico da sexualidade, né? Para a gente trabalhar, a gente desconstrói essa crença daquele padrão da pornografia e depois a gente estimula ou prática de yoga, ou práticas de meditação, ou práticas de exercícios de respiração para trazer tanto essa consciência, que é para estar presente no corpo no momento, que é a atenção, concentração no presente, quanto os exercícios de Que respiração. coisa, mas gente, vamos fazer meditação para a gente melhorar a sexualidade. Olha que coisa maravilhosa. Melhora muito, gente. Quem Interessante. fa... os depoimentos de quem não fazia uma atividade física e começa a fazer, não tinha uma boa alimentação, porque inclusive sobrepeso dá disfunção sexual, tá? É das comorbidades. Diabetes é outra comorbidade que às vezes causa problema, né? A gente não falou muito sobre isso, mas tem as etiologias, elas são muitas, vem de medicação, por exemplo, mulheres que usam anticoncepcional pode reduzir libido, psicotrópicos, né? Medicação para ansiedade pode reduzir libido. Então, tem medicação que o paciente toma e fala, cara, eu fico 1 hora tentando ter orgasmo e não consigo. Troca a medicação e a pessoa Sim. consegue. E aqui tem uma outra pergunta, Carita. Ela diz o seguinte: pessoas depressivas e o sexo. O que fazer quando alguém da relação tem depressão e acaba perdendo a vontade ou não consegue mais buscar o outro devido a muito tempo de antidepressivos? O antidepressivo é uma das medicações mais dramáticas quanto à libido, porque baixa zero. A maioria das medicações realmente interferem na libido. Se o parceiro tiver muita paciência, gente, o que eu recomendo? Que vocês possam redescobrir. Porque a gente tem um jeito que a gente aprendeu, que é, eu tô saudável, então eu procuro meu parceiro, eu seduzo ele, eu provoco ele, eu tô ali, tô saudável. Na depressão, a gente perde a libido, a gente perde a vontade de viver, a gente perde a vontade de fazer as coisas, então a gente fica muito apático, né? Uhum. E às vezes essas medicações, elas modulam para que a gente não sinta nem de mais nem de menos. Fica aquela pessoa estática, assim, né? Aí esse Anestesiada, fica no né? bom linear, né? Anestesiada Eu não total. sinto nem raiva, nem medo, nem alegria, nem dor, nem nada. Fica meio assim, né? E no corpo também. As pessoas relatam, né? Não sentir dor no corpo, nem sentir vontade para nada. Então, nem sente energia para ir e nem energia para ficar. Parece que se ficar paradão lá, tá tudo certo. Uhum. E aí, isso para a sexualidade que a gente aprendeu não funciona, né? Quando eu tô na relação sexual que meu parceiro tá lá paradão, o que eu acho? Que ele não tá afim, que ele não quer. Uhum. Então, a gente precisa reaprender outras formas. O que eu acho bacana, gente, não é displicentemente que eu tô falando isso, não compreendam isso de maneira errada, por favor. Não tô pedindo para ninguém parar a medicação, tá? A Uhum. gente precisa avaliar custo-benefício, ver com o psiquiatra se pode trocar a medicação ou incluir outras formas de tratamento que não sejam tão danosas. Tá? Mas isso tem que ser feito com acompanhamento. Então, por exemplo, eu tomo medicação para depressão, eu tiro tudo e vou fazer yoga. Não, Uhum. por favor, não entendam mal. Mas é comprovado cientificamente que a atividade física provoca serotonina, dopamina e hormônios que fazem bem e que combatem a depressão, Uhum. tá? Sexo também é bom para combater a depressão. Quando a gente tem orgasmo, quando a gente tem contato com o parceiro, nosso corpo libera vasopressina, ocitocina, são hormônios muito bons para o corpo, tá? Então, às vezes, na relação sexual, a gente pode
fazer caminhozinhos de formiguinha para a gente ir desfrutando um pouquinho desses benefícios. Então, no início vai ser uma relação sexual mais forçada, porque eu vou ter que me esforçar mais, mas naturalmente eu vou tendo mais benefícios e aí eu posso conversar com o meu psiquiatra e a gente pode ir fazendo uma troca, tá? Hoje nós temos a medicina alternativa, a holística, que oferece acupuntura, oferece um monte de tratamentos que não tem tantos danos quanto a medicação. Então, conversa com o seu médico sobre a possibilidade de incluir outros tratamentos para além da medicação que você toma, para que você possa ter essas outras possibilidades. Mas pensa aí também se no seu dia a dia tem alguma coisa que você também já possa fazer para te ajudar, né? Se você já está fazendo uma caminhada, já está fazendo um exercício de respiração, já está se estimulando. A gente também na terapia, a gente fala muito sobre estímulo. Uhum. O que que me estimula, né? Uhum. Nós mulheres, nós temos às vezes uma intuição, né? A gente tem uma imaginação. Então, às vezes, assistir filmes pornográficos para nós mulheres talvez não funcione tão bem quanto para os homens, tá? Então, um livro erótico, um conto erótico, a internet está cheia disso para baixar em PDF gratuito, né? Uhum. Esse imaginar, criar, né? Tem pessoas que às vezes não se sentem tão confortável. Eu costumo brincar assim, gente, até a Bíblia tem livro erótico. Vai ler Cantares de Salomão. Tem gente que acha que não pode ler alguma coisa assim, né? Fala, lê a Bíblia, então, porque aquele livro é erótico. E o Salomão fica lá elogiando, né? A amada dele, ela também. Porque a gente às vezes precisa imaginar, criar, né? Uhum. Então, a gente precisa estimular a nossa fantasia, né? Então, eu vou ler, eu vou assistir, às vezes eu estimulo também no consultório, lembra daquela melhor transa que vocês tiveram, né? Do Uhum. momento mais gostoso que vocês tiveram. Aí eu vou lembrando e o meu corpo vai produzindo os hormônios também. Uhum. Então pensa se no seu dia a dia já tem coisas que você possa fazer para também te ajudar. E é também interessante, Carita, isso eu acho que vale para quem tem depressão e para quem não tem depressão. Não Sim. desista da sexualidade, né? Eu acho assim, o que eu vejo muitas vezes em muitos casais, e por conta de toda uma socialização, nas questões culturais, a mulher está muito mais propensa, né, a desistir da sexualidade, muitas vezes. Acho que por insatisfação, por desconhecimento, por tabu, por crenças. Não desista da sexualidade. Não é porque ela não está funcionando agora, que ela não vai funcionar nunca mais, não é porque ela não está funcionando da forma que era antes, que ela não pode funcionar de uma outra maneira, né? Vocês podem realmente redescobrir formas, mas eu acho que abrir mão da sexualidade é abrir mão de uma parte muito importante da nossa vida. Independente da idade, independente do tempo de relacionamento que você tiver, né? A sexualidade é uma área importante da nossa vida. E eu acho que falta, pelo menos a minha opinião, né? Carita pode me ajudar aí. Eu acho que falta muito as mulheres assumirem essa área como sendo uma área muito importante da vida delas. Porque eu vejo os homens. Porque não é ensinado a poder, né, Os Luísa? homens Vamos fazem pensar, se a isso. menina tá tocando a vagina dela, a mãe fala, para, tira a mão daí, é feio. Se você ficar colocando a mão aí, vai nascer pelo na sua mão, né? Então, tem uma cultura que diz que eu não posso. Então, assim, gente, sabe aquele produto que você compra que é 100% garantido, que no final a pessoa fala assim, se você não gostar, eu dou seu dinheiro de volta, de tão seguro que é? Eu asseguro para vocês que a sexualidade é importante e que ter uma qualidade de vida sexual traz benefícios. Gente, é seguro, é uma coisa certa. Mulheres que têm orgasmo, mulheres que têm essa sexualidade bem desenvolvida, que faz as pazes com a sexualidade, elas são mulheres mais saudáveis do que as mulheres que não tem esse estímulo, né? Esse desenvolvimento. Claro, gente, claro, assim, também, né? Não vamos ser, como é que eu vou dizer? Hipócritas a ponto de pensar que uma mulher não pode ser feliz só no materno. Tem mulheres que elas são mulheres e aí depois, quando elas encontram esse lugar de mães, elas esquecem de ser mulher. Uhum. Elas esquecem de prazer, elas esquecem de esposa e elas se realizam como mães. Não vou dizer que a pessoa não seja realizada, tá, gente? A Uhum. pessoa pode ser realizada assim. Outras mulheres não querem ter filhos, não querem casar, elas pegam essa libido e desvia todinha para a vida profissional. Elas se tornam fodonas profissionalmente. Não tô querendo dizer que ela não vai se sentir realizada nisso, tá? Só que pensa comigo, se a gente pudesse estimular para desenvolver a parte do nosso corpo
e a parte não estimulada não vai crescer. É como se a gente pudesse jogar energia para a perna direita e a perna esquerda não tivesse energia. Aí fica assim, ó, Manco. gente, a gente vai ficando a vida inteira meio manca, sabe? Enquanto se a gente andasse com as duas pernas equilibradas, a gente teria centro, eixo, equilíbrio para poder ir mais longe. É nesse sentido, tá? Não é Ótimo. que não, a gente não seja feliz com outras coisas. Uhum. Tem mulheres que se realizam profissionalmente, como mães, em outras áreas da vida, homens também, mas se a gente desenvolver a nossa sexualidade, a gente se sente mais pleno. Uhum. E, gente, nós estamos então caminhando para o final dessa live. Passou tão rápido, né? Nossa Senhora, então quantas coisas tinham Eu aqui. falei, eu tenho conteúdo aqui para 3 dias. Vai vir mais vezes aqui, Cálita, para a gente tirar mais dúvidas. Começaram a surgir mais dúvidas Com todo aqui, pessoal. prazer. A Cálita vai deixar os contatos dela aqui para vocês encontrarem o Instagram dela, né? Para elas tirar dúvidas. Tiveram dúvidas muito interessantes aqui, mas acho que não vai dar tempo da gente falar especificamente de cada uma. Para encerrar, Cálita, assim, você já deu várias dicas que eu acho que foram muito importantes, mas assim, de maneira talvez mais resumida, diante de tudo que a gente falou ao longo da live, o que você acha que seria interessante para um casal que quer manter a sexualidade saudável, né? Que quer manter essa área como sendo uma área importante da vida, e é uma área muito importante da vida do casal. Que dicas, assim, bem práticas você daria nesse sentido? Investimento, porque tudo que a gente investe cresce, né? Então, se eu tenho uma plantinha e eu rego, podo, né? Se eu faço todo o processo, ela tende a crescer e desenvolver. Primeiro investimento. Pensar que isso é prioridade e gastar tempo com isso, tá? Se a gente não gasta tempo, as coisas não vão para frente. Gastar energia de falar assim, eu vou disponibilizar a minha atenção para isso, né? Então, tem pessoas que falam assim, isso é prioridade para mim. Mas quando você vai ver, a pessoa gasta as 24 horas dela com qualquer outra coisa, menos com isso. Uhum, Então, a sua prioridade para você avaliar se está alinhado o que você pensa e fala, né, com o que você faz, avalie o que você está fazendo no seu dia a dia. Se isso é prioridade, quais são as atitudes que você está tendo referente à sexualidade, tá? uhum, Então, se eu tiro tempo para conversar com a minha parceira sobre isso, se eu tiro tempo para ouvir o que ela precisa, se eu tiro tempo, né? Então, eu digo que isso pode ser prioridade. Agora, se eu não tiro tempo, se der. Tem paciente que vem para terapia, eu passo atividade para ele, aí ele fala assim: essa semana até que eu não fiz, não, porque eu não tive tempo. Eu falo: você está gastando seu tempo e seu dinheiro, né? uhum. Então, assim, gente, prioridade vai verificar nas atitudes, tá? Se eu estou investindo. Então, primeiro, investir. Segundo, sexo é consequência. Então, se eu não tirar tempo para conversar com a minha parceira, para ouvir o que ela gosta, como ela gosta, para ouvir o meu parceiro, quais são as dificuldades que ele tem, como ele gosta, em que momento ele tá, eu não vou conseguir compreender. Então, eu preciso comunicar. A gente o Rodrigo Duarte fala muito sobre sexo verbal, que é a gente sentar e conversar sobre sexo, né? Então, o parceiro que tem interesse em ter uma vida sexual que dure é pensar que eu preciso conversar sobre isso. Terceiro, que a vida é feita de etapas e o sexo muda. Quando eu tenho 18, eu tenho um tipo de hormônio, um tipo de doença, que às vezes nenhuma, né? Mas às vezes com 40 eu tô com algum problema, né? Ou de doença, e o corpo muda, e às vezes a gravidade vai fazendo as coisas caírem e eu preciso atualizar. Então, para quem quer uma vida sexual que dure, eu preciso atualizar, aprender a desejar um parceiro que vai mudando, que o corpo dele vai mudando, né? Então, às vezes a mulher ganha estrias da gravidez, ganha corte, ganha gordurinha extra, e eu preciso atualizar, olhar para essa mulher e aprender a desejar ela novamente, tá? Tanto para eu como mulher me olhar no espelho e aprender a me desejar, quanto ensinar o meu parceiro a me desejar também. Que ótimo. Autoconhecimento, que é se tocar, se perceber, se sentir, estar presente em si, né, para experimentar essa sensação, para degustar a sensação. Porque, gente, 30 anos de casado, o orgasmo que você vai ter não é o mesmo lá do primeiro dia do casamento. Ele pode ser melhor, pode ser mais intenso, ele pode ser diferente, porque todo orgasmo é único.
Então esteja aberto para uma experiência. Nunca vá esperando que vai ser bom se for igual era, tá? Porque sempre é novo, sempre é especial, sempre é único. Sim. E, Thalita, deixa aí pro pessoal, o pessoal tá falando que foi muito bacana a live, deixa aí seus contatos, que eu acho que tem pessoas que têm mais dúvidas, seus contatos, onde é que as pessoas podem te achar, né, para procurar as coisas. Gente, eu tô sempre postando algum conteúdo referente à sexualidade lá no Sexualidade Meraki, @Sexualidade Meraki com K. Meu contato tá lá no IG, tem um linkzinho que é só você clicar que vai pro meu WhatsApp, pro meu e-mail, tudo que você quiser tem lá, tá? Então entra no meu Instagram, Sexualidade Meraki, e aí lá no IG tem os meus contatos. Mas se você deixar uma mensagem no direct também, vai ser um prazer responder você, Coisa tá? boa. Tô sempre aberta para responder dúvidas, para fazer novas lives, Ah, é um com prazer. certeza. Cara, eu Temos muito conteúdo aí, respeito né, Kali? de coração por esse momento. Para mim é um. Sabe, é tipo, quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e outro pra você, aquele encontro com a Xuxa. É meu Adorei. encontro com a Luísa, gente. Kali, muito, muito obrigada por ter vindo aqui, viu? O carinho e a admiração é recíproco, viu? E fico muito, muito feliz. Acho que agregou muito. Pessoal, sigam lá a Kálita, né? Ela tem muito conteúdo de qualidade. E nos vemos nas próximas lives, né, Kálita? Com Com mais certeza, coisas, viu? pode chamar. Depois eu vou ver se eu chamo você para vir também no meu canal Então pra gente tá te ótimo. apresentar. Não, porque de alguma forma meus pacientes já conhecem a Luísa, gente. Eu tô indicando sempre vídeos, conteúdos, tá sempre lá Coisa presente, né? boa, pessoal. E, gente, obrigada por quem ficou até aqui. Nós vamos ter lives agora no Instagram de 15 em 15 dias, então se organizem aí. Sempre vou chamar uma pessoa que fala a respeito de uma determinada temática para agregar aqui no IG, tá? E quero também convidar vocês para participar lá da comunidade do Telegram, viu, pessoal? Eu não consigo responder todas as perguntas que me mandam, mas agora eu estou respondendo todos os dias lá no Telegram uma pergunta de quem me manda em qualquer rede minha. Tem muito conteúdo lá e eu também compartilho muitos livros que eu indico para os meus pacientes. Então, quem quiser entrar lá na comunidade do Telegram, o link está na bio. Beijo grande. Kálita, muito, muito obrigada. A gente se vê então na próxima, viu, gente? Beijo grande, boa noite. Boa noite, tchau. Obrigada.